vamos ver, né? Ainda bem que deu uma chovida, né? Tava precisando, né? Dias e Tá dias precisando, sem tá muito chover, quente, né? e a terra tá sequinha aí, precisando, É verdade. as plantinhas reclamando de água. E é Exatamente. justamente sobre água que nós vamos falar hoje. Sobre Hidratação. água. Exatamente. Muito bem. Então é Acho que contigo. nada mais Hum, justo do que a gente começar essa live tirando aquele mito de que quanto mais a gente soa, é sinônimo de emagrecimento. Né? Todo mundo fala isso, nossa, tô suando bastante, tô emagrecendo. É mentira. Ainda sério? mais, sim, todo mundo acha que só porque a atividade física está intensa, o sinônimo do suor é o emagrecimento. Isso é mito, tá? O que acontece é quando o nosso corpo está procurando voltar à temperatura normal dele, então não tem nada a ver com o emagrecimento, tá? Então isso é super prejudicial à saúde, então às vezes o pessoal quer fazer atividade física intensa e não quer se hidratar, achando que está ajudando o emagrecimento, mas não. Só para deixar isso aí Tá bem. agredindo o próprio corpo. Exatamente. Até porque, falando um pouquinho então sobre a água, 60% do nosso corpo ele é feito de água, né? Então, ele que forma toda a estrutura celular ali é a água. As Uhum. funções da água no nosso corpo é para regular a temperatura, que foi isso que eu estava falando ali atrás, é para auxiliar no transporte de oxigênio nas células. Então, o que acontece? Quando a gente pratica atividade física intensa, a gente acaba eliminando muito pelo suor, né? Então, por isso a gente tem que se hidratar durante o treinamento, porque senão acontece a desidratação. Muitos dos atletas acabam tendo a desidratação, na verdade, né? Então a Uhum. gente não pode deixar com que isso aconteça. Eu sei disso no meu caso, Já né? passou. Passei por isso. Quando eu corri a minha primeira maratona, eu tive cãibra Uhum. e, e depois eu descobri que a cãibra, no meu caso, foi Foi por porque eu causa da hidratei desidratação. pouco. Então eu pulava alguns pontos de hidratação, achando que não ia precisar, e aí o corpo cobrou lá na frente, né? Ah, com certeza. Tanto é que depois na segunda maratona eu tomei água em todos os postos e não me deu Certinho. nenhuma cãibra, foi ótimo. Até E porque quando acontece essa desidratação, a gente acaba dificultando o corpo a regular a temperatura dele, né? hum, Então, acaba reduzindo até o nosso desempenho físico. olha só. Então, quando a gente diminui muito o consumo de água, o nosso ritmo cardíaco, ele acaba aumentando. Então, a gente fica com aquela sensação de arritmia quando a gente está com Um desidratação. cansaço, né? Cansaço, a visão turva também. Então, isso acaba diminuindo o rendimento dos nossos atletas, né? Então, na maioria das vezes, a gente pode até perder 10%. Acontece tontura, dificuldade de concentração, maioria, por isso que acaba diminuindo o rendimento. A desidratação, ela causa perca de concentração. Então, você fica um pouco perdido. Aqueles espasmos também, não sei se teve contigo já, aqueles tremorzinho em alguma parte do corpo, do músculo assim, Isso não. sim, como cãibra, antes da cãibra, que dá aqueles Isso, choquinhos. isso. Sim, Então, isso isso tudo é por sim. causa da desidratação também. Uhum. É um problema seríssimo. Oi, Patrick. Olha o Patrick aí. Bom dia, Patrick. Então, você está falando de uma coisa, eu tenho um costume que eu aprendi desde pequeno, que é quando a gente acorda, tomar bastante água, né? Eu Para faço ativar o isso, nosso. isso. Isso. Opa, passou um Achei caminhão o aí, botão. né? E não é um dos ovos hoje. Meus ovos. Não é um dos ovos. Ah, Ai, o Sandro está falando aí do frio também, a sinais de hidratação também representa um pouco de isso. frio, Os arrepios. arrepio, isso. Isso é uma outra Exatamente. coisa também, né? Agora a gente vai entrar numa fase de esfriamento, o tempo começa, né, puxar para o inverno e tal. E tem gente que Exatamente. acha que porque tá friozinho não precisa tomar água, né? Não tô com sede, não tá calor. É um outro erro também, né? O pessoal às vezes deixa para tomar água só quando sente a sede. E quando a gente já está sentindo a sede, é sinônimo de desidratação. Então, a gente tem que estar acostumando o nosso corpo. A gente tem um cálculo que a gente faz, que é para a quantidade de água que cada um deve tomar. Então, normalmente é o peso vezes 35 ml. Então, cada um faz o seu. O meu dá em média 2 litros de água por dia.
Que seria o ideal para manter o O corpo mínimo, exatamente, o ao mínimo para mínimo. o mínimo, para não estar Uhum. acontecendo essa questão da desidratação que nem eu te falei, né? Eu acho que uma outra coisa também, acho que você deve apontar isso para os seus pacientes muitas vezes, que é a questão do sal, né? Por conta da comida industrializada, por conta até do saleiro hoje em dia está na mesa, o pessoal aproveita e põe sal em tudo. O sal é Exatamente. perigoso para isso, né? Ele desidrata, né? Trata bastante. Por isso que às vezes em corridas mais de 2 horas a gente tem o costume de tá orientando o atleta a utilizar aquelas cápsulas de sal Uhum. para não acontecer isso, né? Para Ainda mais repor. agora que a gente vai começar a vir no tempo mais fresquinho, mas agora no verão as corridas em Joinville, principalmente o tempo muito quente, então a desidratação é Bem bem grande, maior. né? Bem Uhum. maior. Tá, vamos falar mais dessa água, que eu acho que a É um água ela tema. é um tema importante. Muita gente quer substituir a água por refrigerante por outras coisas. O que que você diz? Não, nada substitui água. Tem muitos dos meus pacientes, por exemplo, que falam, mas eu posso tomar um pouquinho de água com gás? Pode, não tem problema. Mas não substitui a água né, a natural. Então, é que nem eu falei, a gente faz o cálculo, dentro desse cálculo a gente fala, ó, 2 litros de água e mais uns 700 litros de chá, de ml de chá, ou bebidas isotônicas também nas provas, a gente costuma também estar indicando bastante, né? Em Uhum. provas de longa duração, acho que tem até nos pontos, né? Tem alguns pontos a Sim, bebida isotônica, né? isso. Um Gatorade, Justamente sei para lá, dependendo da marca. Uhum. isso, justamente para repor aquilo que a gente acaba perdendo muito nutriente também, muitos minerais, questão do sódio também. Então, provas acima de 1 hora, a gente já orienta a tá fazendo uso desses isotônicos. Você falou de minerais. A água traz muitos minerais, né? Não é só Muitos, exato. Não é só água, H2O, né? Tem uma série de coisas ali que são importantes. exatamente. Tem a questão do pH também, o Patrick está falando. Sim, muito importante Explica também. pra gente aí como é que é isso, como é que isso funciona no organismo e se isso de fato ajuda ou não. Então, é que assim, é muito difícil a gente achar uma água com pH acima de 7, tem que estar o pH da água. Eu acho que só tem, que eu peguei, eu acho que só tem 2 águas, se eu não me engano, que era da Nestlé e Uhum. mais, a outra eu não vou lembrar de cabeça, que tem um pH acima de 7, né? Então, seria o Esse, ideal a gente estar consumindo esse essa pH questão. significa o quê, para quem não conhece? Tem que ser mais alcalino no corpo, na verdade, né? É questão também de nutrientes, minerais. Então, teria que ser acima de 7. Abaixo de 7, senão não é alcalino, e acima de 7 é alcalino. Você, no caso aí, que mora na beira da praia e a água aí normalmente é uma água salobra, que o pessoal fala, né? Eu não Uma água sei. horrível. Pois é. Como é que Não, fica isso? a gente orienta a comprar, né? Água mineral. Tem o galãozinho em Uhum. casa, eu tenho até gente que tem aqueles galão, aqueles de barro, sabe? Não sei se tu já Sim, viu aqueles é galãozinhos de ótimo, barro. eu tenho esse. Uhum. Esse é o ideal, porque aqui a água é bem suja, porque vem da caixa, né? Então, às vezes, se tu pegar bem no verão, assim, que a barra tá lotada, vem preta. Ainda mais. E no banho também, né? Acaba acontecendo, né? Ah, questão de cabelo, aqui o cabelo loiro não, não Resseca tem tudo. jeito, resseca tudo. Isso. Outra coisa que eu faço muito, dizem que é bom, eu até por costume venho fazendo, quando estou correndo, eu costumo jogar água no corpo, né? Para me Uhum, refrescar também, acho que isso deve ajudar. E até porque ajuda a bastante. pele da gente também vai absorvendo aquela água, Vai né? absorvendo água, até porque a gente acaba perdendo muito no suor. Então, a gente tá, né, jogando um pouquinho de água em cima, ajuda bastante a refrescar também, né? Ainda Sim, mais que nem sim. a gente falou, em tempos quentes como Joinville. E os alimentos? Vamos falar dos alimentos aí que são ricos em água e que podem ajudar aí. O que você diria? Melancia, maçã, melão, que mais? Até a pera. Esses alimentos que a gente tem costume de... O chuchu tem bastante. Pois é, o chuchu, pessoal, tem gente que Chuchu. reclama do chuchu, né? Fala, chuchu é só bagaço, Eu não não, tem nada. Eu não gosto. gosto. Ah, é? Eu não gosto. Eu sou sincera em falar que eu não gosto. Mas Aham. ele é muito bom porque ele é rico em água, né? Então, é Uhum. porque eu acho meio sem graça o chuchu, né? Eu sou muito fã. Mas ele é maravilhoso, né? Tem a melancia também em tempos quentes, é muito Meu, bom. melancia é maravilhosa.
Melancia bem geladinha. O Uhum. melão também tem bastante. A maçã também. E vamos Então, falar dessa nutrição misturada com a água, no caso. Você está citando aí uhum. algumas frutas. Essas frutas têm o que de nutritivo que podem ajudar aí o corpo a se recuperar, de repente, de uma atividade física ou mesmo... Justamente o que a gente estava falando, essas frutas elas vão ajudar na questão dos minerais, né? Então, tem as fibras, tem os minerais, tem um pouquinho também da questão da água. Então, vai ajudar a melhorar o quadro de desidratação, por exemplo. Uhum. Para dar aquela equilibrada, né? Não deixar a pessoa... Exatamente, para voltar para a homeostase, que é o equilíbrio, né? E qual é o tempo ideal, assim? Porque você falou da sede. Quando a pessoa sente sede é porque ela já está desidratada. E qual seria esse tempo ideal para tomar um copo d'água ou não ficar sem tomar água? Ah, eu oriento assim de 30 a uns 40, dentro de 1 hora, assim, tu tá sempre tomando um golinho de água, assim, sabe? Não tomar também, por exemplo, a gente já quando sente a sede, toma lá um copaço de 500, 600 ml de água. Então também não é tão interessante. É a gente se Entendi. manter hidratado ao longo do dia. Claro que também não vai tomar 1 litro antes de dormir, senão tu só vai ficar levantando de noite, né? Entendi. Então, o ideal é consumir ali, depende do horário que tu vai dormir, mas pelo menos umas 2 horas antes de dormir não consumir o excesso. Senão tu acaba atrapalhando o teu sono e Quanto tempo antes de dormir? 1 hora, pelo menos? 1 hora, 2 horas, assim, porque tem gente que já tem problema com insônia, né? Sono leve. Então, você acaba tomando água e fica acordando da madrugada inteira pra estar fazendo xixi. A gente acaba perdendo a parte do descanso daí, né? O corpo da mulher e do homem é diferente com relação a isso? Bastante. A composição da mulher e do homem é muito diferente. Questão de percentual de gordura, de massa muscular, então, por isso que vai a questão do cálculo que a gente faz da hidratação ali, é vezes o teu peso. É o peso vezes 35. Então, vai muito Uhum. também. Tem pessoas que têm mais de 100 quilos, por exemplo, tem que se hidratar muito mais do que uma pessoa com 50, 60 quilos. Então, tudo por causa também da Ah, composição corporal, né? entendi. Se a pessoa é mais pesada, Ela vai demanda precisar. mais, exatamente. Entendi. O Patrick está falando ali que ele tem 5% de gordura. Ó, músculo puro, o homem tá bom. Pois eu ia falar, que inveja! Período de tradição, eu tento aumentar meu peso e aumentar a reserva de energia para reiniciar os treinos, porém às vezes eu acabo emagrecendo. Acho que é isso que ele está falando. Ó. Deixa eu ver aqui. Usar ele como isotônico é muito bom também. Isso, acho que. Deixa eu ver se eu Deixa entendi eu o que ele ver quis aqui, dizer. calma aí. Vamos lá. Por exemplo, eu tenho 5% de gordura em períodos de transição de treinamento, eu tento aumentar o meu peso e aumentar a reserva de energia para iniciar os treinamentos. Porém, às vezes eu acabo emagrecendo. Provavelmente ele deve estar em déficit calórico, ele deve estar consumindo menos e gastando mais, por isso que a gente acaba nesse processo de emagrecimento. Entendi. E aí, para isso, ele tem que, nesse déficit Consumir, calórico, ele se tem que não quiser recuperar como? emagrecer, isso, daí ele vai ter que recuperar com a alimentação bem certinho. Por isso que a gente faz na dieta é tudo calculadinho, né? Aí essa Carbo, questão alimentação de inclui proteína, isso, inclui suplemento também, não? inclui. Entendi. Então ele tem que procurar uma nutricionista para ajudar ele nisso. Com Ó, certeza. ó, a Shawana tá aí, Patrick. De Aí, ó, repente é uma pode, opção. pode me chamar lá no Insta depois. É, porque essa orientação é importante, né? A gente fala sobre, muitas vezes, o corredor, até, sei lá, costume, ele ouve o colega, ouve o amigo e tal, e, né, acha que o fulano fez pode dar certo com ele, Pode dar certo. e nem sempre é assim que funciona. Exatamente, é o que eu falo. O plano alimentar, ele é muito individualizado, né? O que eu sempre falo, o plano do teu amigo não foi feito para você. Muita gente vai, o amigo vai na Nutri, deixa eu ver tua dieta, deixa eu fazer tua dieta. Então, não é o ideal. Até porque, o que eu sempre falo, você não precisa viver na nutricionista, né? Você só precisa até pegar um ritmo. Depois de umas 3, 4 consultas, provavelmente tu já vai saber se alimentar certinho, o que consumir nos horários, qual a quantidade. Então, não precisa ficar colada na nutricionista pro resto da vida, né? Uhum. O pessoal acaba Tem achando, não, gente mas que eu fui na acha. Nutri uma vez e nunca mais vou sair dela. Não é bem assim, né? Não é não é uma doença crônica, né? Que você tem que estar sempre É, no médico para tratar, né? É uma coisa que exatamente.
É um A gente eventual, você orienta vai até lá. chegar no teu objetivo, ou se tem alguma doença, até a gente conseguir reduzir. Mas depois, o paciente já aprende, ele já sabe, vai saber o equilíbrio, né, da alimentação. Então, Você está falando de doença? Vamos citar algumas, assim, crônicas que são mais comuns, eu acho, principalmente com mulheres e homens, que é a questão que envolve a tireoide, né? O a tireoide, hipotireoidismo, o hipertireoidismo. a diabetes, Como é que fica a hidratação com essas pressão pessoas? alta. Mesmo esquema também. A água vai mudar muito a questão da alimentação, né? Então, Tá. pessoas com diabetes, a alimentação muda bastante, com pressão alta também, a gente tem que ver por causa da desidratação que ocorre, por causa do consumo da cápsula de sal. Então, tudo isso a gente tem que sentar, tem que conversar com o paciente, tem que calcular tudo bem certinho para não acontecer até uma crise de hipoglicemia, por exemplo, pós-corrida, ou hiperglicemia, né? Uhum, Então, tudo isso é muito individualizado, né? entendi. O caso do, por exemplo, o hipotireoidismo e o hipertireoidismo. As pessoas que têm esse problema, necessariamente é importante que elas procurem um profissional para se orientar antes de Ex começar a atividade, né? Exatamente. Na verdade, a gente orienta todo mundo, né? Antes de começar alguma atividade física, principalmente a corrida, porque a corrida demanda muita gasto energético, né? Porque, querendo ou não, às vezes as pessoas elas vão lá, vou participar da maratona, e tem gente que às vezes não está preparado para isso. E querendo ou não, é um esporte que judia um pouquinho do corpo se você não sabe cuidar bem dele, né? Uhum. O cuidar bem dele passa pela alimentação correta, o sono, Exatamente. que é super importante, né? Aí você São três falou, fatores: atividade física, alimentação e o descanso, que é o sono. pois é. E aí você falou da água, muitas vezes a pessoa toma muita água antes, você começa a acordar várias vezes, E aí acaba não. não tendo descanso. Isso, eu não sei se com você isso acontece, ou enfim, você conhece pacientes assim, mas às vezes comigo, quando eu acordo muitas vezes à noite, às vezes porque estou ansioso porque vai ter uma prova, essas coisas Uhum. acontecem, né? A gente fica naquela expectativa. Aí, dormiu mal, aí por conta de dormir mal, você, no dia seguinte, acaba exagerando na comida, exagerando em água. Parece que você quer recuperar uma coisa que você não. Isso é normal, é assim mesmo. É que, na verdade, é que eu sempre falo. Muita gente fala, quero recuperar o sono. O sono a gente não recupera, né? Então, se você ficou 5 noites sem dormir, não vai querer dormir por 5 noites seguidas, mais do que o ideal, porque não vai recuperar o sono. Então, o ideal seria 8 horas por noite, né? Mas eu acho que 8 horas hoje é um artigo de luxo, né? Pois Então, é. de 6 a 8, pelo menos, um bom sono, uma boa qualidade de sono. Até porque é no período que a gente dorme que a gente tem uma produção de alguns hormônios, né? Sim. Principalmente a melatonina. A melatonina é o hormônio do sono. Então, a gente só Né? produz quando a gente dorme. Então, se a gente não dorme, a gente não produz. Toda a cascata de hormônios ali, a maioria é no sono. Então, o sono é muito importante também para nossa qualidade de vida, né? Até na recuperação muscular também, né? Parece que é à noite que Recuperação muscular. acontece, né? Exatamente. O Sandro está citando aí a questão da pressão alta e pressão baixa. O que você diria aí para essas pessoas? Tudo questão da alimentação também, né? A gente tem que ver se toma medicação, aqui eu te falei, se for uma pessoa que tem pressão alta e vai fazer uma prova assim e não está bem orientada, vai tomar cápsula de sal, aí pode chegar a pressão muito mais elevada e não conseguir concluir a prova. Então, Aí força ainda mais, né, o força ainda mais, ou coração. quem tem pressão baixa acaba não conseguindo nem concluir a prova, porque vai começar a sentir vários sinais e sintomas durante a prova, vai ter que parar, né? E aí, essas pessoas precisam tomar mais água? Quem tem pressão alta, quem tem pressão baixa, funciona Aí, que nem eu te diferente? falei, é tudo pela questão do peso, né? Tá, Tudo do peso da pessoa. entendi. Aí tem que fazer o cálculo e tem que. Cálculo que é o peso vezes 35. E se a É pessoa mais ou fala, menos a tá, mas média. eu não gosto, tem gente que fala, eu não entendo isso, mas tem gente que fala, eu não gosto Que de não tomar gosta de água. água. Como Eu assim? oriento, às vezes, fazer uma água saborizada, porque tem pessoas que não gostam do gosto da água. Já atendi pacientes assim também. Mas, enfim, colocar umas gotinhas de laranja, ou colocar umas folhinhas de hortelã, ou colocar umas raspinhas de gengibre, fazer uma água um pouquinho diferente para ver se pelo menos a gente consegue melhorar o consumo da pessoa, né? Mas tem gente que Uhum. não gosta, né? A gente tenta
A gente explica muito a importância, né, da água. O Patrick perguntou aí sobre o isotônico. O isotônico pode ser tomado todo dia como água comum, assim ou não? Não, que nem eu falei, não substitui nada, substitui água. Então, se o meu cálculo deu 2 litros de água, vamos supor, eu tenho que tomar os 2 litros de água, e se eu quiser tomar, por exemplo, uns 600 ml de chá, durante o dia, não teria problema. Mas nada substitui a água. Uhum. Olha, o Patrick está falando que durante uma prova ele não se adapta com isotônico, provavelmente seja isotônico. Na maioria das vezes me causa mal-estar no sistema digestório. Tem gente que Aí acaba prejudicando o desempenho do atleta, né? desarranja. Exatamente. É a mesma coisa que a questão dos sachêzinhos de carbo, sabe? Gel. De carbo Uhum. gel. Isso. Porque o ideal é você consumir ele e logo em seguida tomar um golinho de água junto, né? Porque senão aquilo dá um estrago no meio da prova, mas às vezes é difícil. Então, tudo a gente tem que adaptar. Às vezes a gente poderia estar tomando outro suplemento no lugar do isotônico, entendeu? Uhum. Por isso que depende muito do paciente. Quem tem problema já de uma gastrite, alguma coisa assim, a gente já... Ou já tem problema com o intestino. Tem gente que tem o intestino mais frágil, é isso? Isso, mais soltinho, digamos, né? Então, você acaba consumindo o excesso, vai prejudicar na prova e não vai ser legal. Com certeza. O Patrick está perguntando por que isso acontece, do sistema dele não se adaptar. Questão do açúcar, né? Depende, por exemplo, que nem do carbogel. A palatinose, não sei se muita gente já ouviu da palatinose. A palatinose ela é muito bacana porque é um carboidrato inteligente que a gente utiliza antes das provas. Mas se a gente consumir ela no decorrer das provas, o excesso dela acaba soltando o intestino. Então, no meio da prova já não seria bacana. Então, a gente coloca no começo. Então, provavelmente ele acontece isso com o isotônico. Ele não se adapta bem com o isotônico no meio da prova por algum composto, provavelmente algum componente do isotônico que deixe ele ruim. Porque, eu não sei, me explica direitinho a questão do nosso intestino. Muita gente diz que durante uma corrida, esse nosso intestino trabalha diferente, né? Não sei se ele contrai, descontrai, não sei como é que funciona isso. E como o nosso metabolismo, ele trabalha um pouco mais rápido quando a gente está em corrida, porque a gente está levando o nosso corpo no excesso, digamos, né? Tudo em excesso. Então, ele fica mais frágil. Então, qualquer coisa que a gente coloque a mais do que a gente não é acostumado, por exemplo, por isso que a gente orienta também. Questão de suplementação, se nunca testou antes das provas, não usa direto na prova sem fazer um teste antes. Porque tu nunca sabe como o teu corpo vai se adaptar muito por causa do intestino. Ele fica muito mais sensível. Os carbogels, querendo ou não, são uma bomba de açúcar, né? Então, tudo a gente depende muito da pessoa. Uhum. A pessoa que tem intolerância à lactose, uma pessoa que tem síndrome de intestino irritável, por exemplo. Então, a gente tem que cuidar bastante. Até porque a gente fala que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então, se o intestino não tá bem, nada tá bem. Então, a gente começa sempre pelo intestino. O Sandro está falando do café aí. Que o café também... Como é que é? Se você consome cápsula de cafeína em provas e diariamente você toma café, anula os efeitos. Tudo depende da dosagem da cápsula de cafeína que ele vai estar tomando, né? Uhum. Porque tem gente que toma às vezes muito baixinha, vai tomar café, já está acostumado, então não acontece nada. Agora, por exemplo, vai tomar uma cápsula de 420 miligramas de cafeína por dose, que é uma dosagem muito alta em pessoas que não são acostumadas, acabou o rendimento da prova. Eu sou uma pessoa que eu não posso tomar cafeína. Eu tomo uma cápsula, eu fico agitada, eu não consigo me concentrar, não consigo fazer nada. Então, para mim... Mas isso porque afeta o teu intestino, o teu estômago, é isso? Não, jamais o sistema nervoso. No meu caso, eu não posso nada com alimentos que me estimulem a ficar mais agitada, porque eu já sou agitada. Então, por isso que eu falo, é muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que tomam café assim em excesso e não dá nada. Agora, se eu tomo uma xícara de café antes de dormir, eu já não durmo mais. Agora, tem gente que toma uma xícara de café para dormir e dorme tranquilamente. Verdade, verdade. É incrível isso, né? Como cada um é diferente e a reação muda completamente. A palatinose que você está falando. Eu, por exemplo, comecei a usar palatinose em distâncias longas, né? Para os longões. E eu percebi que ele me substituía o gel de carboidrato. Sim, a palatinose a gente fala que é um carboidrato inteligente, né? Então, ele é muito bom, só que nem eu falei, pode acontecer que no meio das provas, né, aconteça a questão do intestino solto.
Eu não experimentei ela no meio ainda, mas assim, Eu tenho tomo um atleta, antes. isso, antes de fazer a prova, é Isso. maravilhoso. Só que se você tomar antes e a cada 40 minutos, ao invés de você consumir o gel de carbo e usar a palatinose, pode ser que depende do organismo. Eu tenho um paciente meu que é o Dani, o Postal, que ele tomou de pré ali tranquilo, mas ele me relatou depois de três provas que ele sentiu essa questão de incômodo do intestino, justamente por causa da palatinose. Então a gente faz a troca. E tem também, dependendo, né, do que você toma, que vai não só soltar o intestino, como vai dar vontade no banheiro, né? Ele meio que é Exatamente. diurético, né? Não sei qual seria, Exatamente. o que que é isso. Por isso que tem que testar tudo isso nos treinos, né? Para ver o que Isso dá e nos o que não treinos. dá. A Por isso que a Mel gente entrou orienta. aí. Quando a Uhum. pessoa quer começar a frequentar, a fazer algum tipo de esporte, é procurar uma nutricionista para poder orientar a questão da alimentação, da suplementação, porque não é só, eu só vou chegar e vou correr. Não, tem todo um negócio para você chegar e conseguir concluir as provas. Então, uma boa nutricionista, uma tabela de treino, um personal, para poder estar ajudando bem certinho também, né? O que que você fala da creatina? Muita gente está usando creatina hoje como se usa palatinose. E aí, o que que tu diz? É que, na verdade, a função da creatina é reter água dentro da célula, né? Então, gosto bastante da creatina, mas não digo para corrida, mas para exercícios de musculação, por exemplo. Musculação, futebol, eu acho bacana também, porque os atletas de corrida, eles não podem estar muito acima do peso. E como a creatina, ela retém água, então pode ser que você se sinta um pouco mais pesado. Então, pode ser Ah, que o dá teu uma rendimento não... inchada. Isso, exatamente. Por isso que os praticantes de musculação usam muito creatina, porque ela ajuda no ganho de força e explosão. Então, quando a gente fala da explosão, é o negócio da fadiga muscular. É você levar o teu corpo a mais do que você consegue. Por isso a gente usa a creatina. Só que para corridas assim de longas distâncias, acho que tem outras coisas mais importantes do que a creatina. É melhor tomar a água do caminho que tem lá. Os isotônicos. Até falaria água de coco, né? Mas é difícil andar com água de coco nas provas, né? Então, Pois talvez é. fazer uma água de coco, tomar uma água de coco na pós-corrida é interessante. Você está falando da água de coco. A água de coco ela é excelente, né? Porque ela já tem os minerais, tem uma série de coisas importantes ali, né? Exatamente. A gente só tem que saber qual água de coco comprar como qualquer outro alimento. A gente sempre tem que olhar a tabela nutricional, né? Quanto menos produto, melhor seria. Ah, é? Ih, mas dessas de caixinha, será que essas aí devem ter um monte de Então, produto, né? tem acho que duas marcas que são boas, agora não lembro qual que era. Será que ela quer o coco ou uma outra, que só é água e mais dois ingredientes ali. Porque, na verdade, como que você lê um rótulo de ingredientes? É por ordem. Então, por exemplo, tá lá, tu vai ver, vamos supor que tu comprou um biscoito. Daí tu vai lá na lista de ingredientes. O primeiro ingrediente que tiver é o que mais tem naquele produto. Então, é por ordem, entendeu? Então, às vezes, por exemplo, um pão integral. Vai vir farinha disso, farinha daquilo, Aí depois vem lá com fibras. Então, é sempre por ordem a questão Ah, é dos assim que a gente ingredientes. lê? Então, É assim que o a que gente tá em lê. primeiro é o que tem É o que mais. mais tem. Exatamente. Se Aí depois tiver vai diminuir. sódio em primeiro, é salgado pra caramba, é isso? Se tiver ali Exatamente. sódio em primeiro, é salgado. Se Exatamente. tiver açúcar em primeiro, é porque é doce pra caramba. Isso. Exatamente. Nossa, que legal. Tem que ficar Então a gente atento a sempre isso olha também. bastante, exatamente, os rótulos. E isso vale para tudo, até para os gelzinho de Pra carboidrato tudo. também. Uhum. Tem os gelzinhos que tem a cafeína, tem gelzinho que não tem cafeína, então vai muito do paciente. Por exemplo, eu sou uma pessoa que se eu fosse tomar um gel com cafeína, eu já não ia me sentir bem, mas tem pessoas que já precisam. É a mesma coisa que a cápsula que a gente manda manipular, aquela cápsula de sal. Dá para Uhum. você colocar uma dosezinha de cafeína, então depende muito do paciente, né? Certo, certo. Interessante. Tá, outra coisa que eu acho que muita gente, principalmente vocês mulheres, se preocupam muito com essa questão, que é a pele. E a gente sabe que uma pele bem hidratada é diferente da pele ressecada. E Com certeza. tem o pessoal que mora no litoral, tem a gente aqui que, né, tá numa região quente. E aí, como é que a água funciona aí para cuidar da pele? Mesmo esquema, né? A gente tem que tomar a quantidade de água e aí a questão da pele não é nem só a água, né? A gente vai ter que ver a alimentação, tem que ver a questão dos cuidados da pele, que é com protetor, porque como a gente falou, as corridas às vezes são embaixo do sol.
Então, acontece muito, né? Da pele mais envelhecida que a gente fala, Uhum. No por teu causa do caso, sol. né? Tu é bem clarinha. Bem clarinha, aham. Tem que usar protetor direto. Se não pegou um solzinho ali de meia hora, é 3 dias. Não é nem bronzeado, eu fico vermelha. O bronzeado nunca acontece, porque eu já sou muito branquinha, né? Então, o Uhum. ideal é a gente consumir no inverno alimentos fontes de licopeno, que é para ajudar no bronzeado. Só que por isso que eu falo, é tudo através da alimentação, né? O que que é Alimentação o... e suplementação. Qual que é esse Que a gente alimento aí fala que você da falou? cenoura, né? Que a gente fala às vezes da cenoura. Hum, Vamos comer bastante cenoura para ficar com a pele bronzeada. por causa desse Então, a gente como é que é o nome? licopeno. Só que daí a gente Licopeno. tem que consumir no inverno para começar a ter o resultado no verão. Então, por isso que a gente fala que os corpos são construídos no inverno também, não só no verão, né? Uhum. É, isso é importante. Tá, agora a gente está numa fase de confinamento. Muita gente dentro de casa, comendo, 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 comendo. E aí, o que que você diz aí pro A ansiedade, pessoal? né? E a ansiedade às vezes dá sede, aí as pessoas, em vez de tomar água, toma refrigerante. Aí vai virando, Gerente. né, um bolo de Exatamente. carne. O que que você Nesse diria? nesse tempo de confinamento, hoje está difícil o negócio aqui. Bota. Esse cachorro hoje está atacado. O nosso maior, eu acredito que o nosso maior problema agora em dias de isolamento é a nossa ansiedade, né? Porque a gente não tem o que fazer em casa, além de comer. Comer, a gente pode treinar tudo, mas o principal foco é a comida. Então, não ter em casa. Não ter refrigerante em casa, não ter doce em casa. E tentar colocar as garrafinhas de água em pontos estratégicos da casa onde você consiga ver, para você lembrar de tomar água. Então, eu, por exemplo, quando eu estou trabalhando, eu tenho meu copinho aqui. Se eu levanto para ficar no quarto, eu deixo um copinho lá. Então, eu vou colocando em pontos estratégicos. Ah, isso Só é que tudo que a legal. gente precisa trabalhar é a nossa cabeça, né? Aí todo mundo fica agitado, fica nervoso, não tem o que fazer, vai pra comida. Quando vê, vai voltar da quarentena um pouquinho acima do peso, né? O estrago é grande. O estrago é grande. Que coisa séria, né? Tá, vamos falar mais da água e o esporte. O que mais você diria aí que são fatores importantes aí que a gente ainda não citou aí? É mais a questão do consumo. É que eu não falei a quantidade que a gente deve consumir, né? Então, que nem eu falei. 2 horas antes da prova, era legal você consumir até uns 600 ml de água, né? E a cada 15, 20 minutos de prova, consumir pelo menos 100 ml de água. E acima de 1 hora e meia, então tá consumindo os isotônicos, ou os carbogels, ou quem quiser tomar palatinose. É mais isso, acho que dá para tomar durante a prova, fica mais fácil, né? Mas é não deixar você ficar muito tempo sem fazer essa hidratação. Porque senão, a hora que você parar o teu corpo no final da prova, vai achar que um caminhão passou por cima de ti. Aí, como eu falei, tontura, os espasmos musculares, então, As câimbras e as isso, câimbras, isso quando principalmente. não tem casos mais sérios, né, de desmaio, né, de... Exatamente, que daí já a desidratação foi severa demais. Então, por isso que a gente orienta muito. Normalmente, quando eu atendo atleta de corrida, eu sempre faço embaixo da dieta uma planilhazinha com a quantidade de água, o horário que tem que tomar água. Então, para facilitar já o atleta também, né? O Sandro, a Ana, não sei quem que postou aí, dizendo que tem alguns aplicativos de consumo de água que Tem, despertam, né, tocam ali, ó, hora de tomar água. Isso ajuda? exatamente. Isso ajuda? Ajuda. Para quem não tem o hábito de ficar lembrando de tomar água, ajuda muito, porque dele apita no celular, você coloca lá o horário bem certinho, acho que cadastra peso, essas coisas, e coloca para despertar. Uhum. Então, ajuda o Já, paciente. pelo menos dá um, né, tchan ali, ó, meu amigo, tá na hora de... Acorda, Exatamente. levanta para beber água. E esquece de tomar água, né? Uhum. Então, por isso que eu oriento em deixar garrafinhas em pontos estratégicos onde você consiga passar o olho e lembrar de tomar água vendo a garrafinha. Então, Outra coisa, tem gente que na hora de se alimentar, na hora do almoço, da janta, come e toma água junto. Isso é bom, não é? O que que você diz? não. Eu sempre oriento a tomar após da refeição, uma meia horinha depois. Porque acontece, quando a gente senta para se alimentar, na hora que a gente está comendo e está tomando água, a gente está enchendo o estômago. Então, às vezes, você vai tomar mais água do que comer, vai dar o quê? Vai dar 1 hora, mais ou menos, e você já vai estar com fome de novo. Porque você tomou tanta água,
e acabou comendo menos, que acaba dando a fome mais cedo do que deveria. Então, faz a alimentação certinha e meia hora depois toma água junto. Até porque prejudica um pouquinho na digestão, porque a gente está comendo comida quente, né? E daí a gente vai jogar um copo de água gelada. Então, espera, faz uma coisa, depois faz a outra. Uhum. Porque eu vejo nos restaurantes, muita gente... Eu não tenho o costume de tomar água enquanto eu estou comendo, porque eu faço isso faz tempo já. Eu acho que não Sim. combina. Não, é que nem a gente Mas, falou, a gente tá comendo quente e vai tomar um copo, tomar é, alguma coisa gelada. mas é Então, muito comum você ver as pessoas já com aquelas refrigerantes e dá-lhe comer exatamente. e dá-lhe... Eu acho que isso acho que está muito ligado ao fast food, né? Que vem um sanduíche junto com E refrigerante, já né? As vem com pessoas... refrigerante, exatamente. Exatamente. É o mesmo esquema que eu acredito que o Brasil, né? A tradição de comer em restaurante e tomar uma xícara de café logo em seguida. Pois é. Isso é Também bom? não é Também péssimo. não. Porque o café, a cafeína, ela acaba prejudicando a absorção de alguns nutrientes que você acabou de comer, principalmente cálcio e mais um que eu não vou lembrar de cabeça agora. Então, o ideal Ah, é é? você fazer a tua refeição e depois de umas 2 horas tomar o teu cafezinho. Nossa, então tem muita gente fazendo coisa errada aí, de Muita, monte. a gente vê no restaurante isso, né? No final, quando você vai pagar a conta, tem A garrafa de uma café. garrafa de café. Uhum. Caramba, vocês nutricionistas têm que falar então para os donos do restaurante, não façam isso. Exatamente. É o café e a água, ou refrigerante, ou qualquer coisa durante a refeição, né? Que coisa Aí vai lá séria. e comer sobremesa ainda depois, né? É, Aí acabou com tudo. meu céu. Pois é, o doce. Vamos falar agora do açúcar, que eu acho que tem ligação Vamos. também com a água, né? Também bastante. Porque, não sei, o sal, eu sei que o sal rouba a água, né, do organismo, né? Ele puxa para ele. E o açúcar? O que que acontece com o açúcar e a água? É porque assim, o açúcar, a gente tem que saber consumir o açúcar, né? Eu sou uma pessoa que se eu começo a comer um doce enquanto eu não acabo de comer aquele docinho, eu não vou sossegar. Então, o excesso de açúcar no corpo, mil e outros fatores, né? Então, o ideal é a gente saber equilibrar tudo. A Uhum. questão do sódio, a questão do doce. Não que você não possa mais comer um doce, por exemplo. Você pode, mas esporadicamente. Então, nos finais de semana, por exemplo, preferir sempre os 70%. A mesma coisa o sal, que eu oriento, às vezes tem gente que fala, mas eu não consigo comer aquela comida sem sal. Faz o sal que a gente fala é sal temperado com ervas finas. Então, ao invés de a gente usar Hum, o sal, a gente coloca um pouquinho de sal, lógico, mas coloca outros ingredientes. Alecrim, tomilho, orégano e faz um sal diferente. Então, são estratégias que a gente faz mais assim, leve. Uhum. mais leve. A questão da água é o mesmo esquema que a gente falei. Depende tudo do peso da pessoa, das patologias que ela tem. Tá. O Sandro está perguntando aí da história do se tem gente que consome isotônico em competições curtas. Se isso é bom, se isso não é bom, se é mito, se pode, não É que nem pode. eu te falei, o ideal é consumir acima de 1 hora, 1 hora e meia, mais ou menos. Abaixo disso, só a água tá super bacana porque não tá Não perdendo muitos precisa. nutrientes ainda, não precisa. Uhum. Agora, acima de 1 hora, 1 hora e meia, provas de meia maratona ou a maratona, bem o negócio já. A ultramaratona, por exemplo, então tem que ir bem Direto. equipado de suplementação, exatamente. Muito bem. Olha, agora é contigo, minha querida. Se tu tem alguma outra informação para nos passar, que o nosso tempo já está chegando ao fim, o que que você diria Acho que hoje aí? era o pessoal se conscientizar em tomar água, né? Acho que é bem importante fazer essas dicasinhas aí que eu falei de sempre deixar água em campos estratégicos, fazer o cálculo para você saber se. Porque muita gente às vezes fala, mas eu tomo bastante água. Tá, mas bastante quanto? 1 litro. Às vezes 1 litro para essa pessoa não é praticamente nada, né? Então faz o cálculo, baixa o aplicativo e cria o hábito de tomar água. E é água, né? Não é outras Água, coisas só não é outras misturadas. coisas. Água, Exatamente, é água. exatamente. Água que dá boa. Muito bem. Exatamente. Querida, deixa os teus contatos aí para o pessoal que quiser te acessar, quais são os caminhos.
no Instagram, que nem a gente tinha passado lá, que é o NutriShop Pastega. Pode chamar lá que eu tô sempre online ali. Ou pelo WhatsApp, que também tem o linkzinho na biografia do Instagram. Então é só clicar lá que vai direto pro meu WhatsApp. Se alguém ficou com alguma dúvida aqui da live, quiser me chamar ali no Instagram também para estar tirando essas dúvidas, pode estar chamando sem problema nenhum. NutriShop Pastega, tudo junto. Tudo fácil, junto, fácil. Com SH, tá? Isso, SH que é importante, que Isso. não é chau com X, é chau com SH. Exatamente, é com SH. Obrigado, querida, mais uma vez. Valeu pela tua atenção. Vamos combinar outro dia da gente falar de outro Com tema. certeza. Pode Para a deixar. gente manter aí os seguidores bem informados. E depois a gente já sabe, vamos subir isso para o YouTube. O pessoal que quiser ouvir depois, ouve. Além de estiver no Stories, pode acompanhar depois. Então, Muito tá bom. obrigado. Ótima semana para você. Cuide-se bem. Também. Vamos nos hidratar, né? Isso é importante. Exatamente. Tchau, obrigada. Abraço para a mãe aí, abraço para o Sandrão aí, para todos. Valeu. Tchau. Tchau. Muito bom.